Hoje o Brasil é um país muito forte em microfisioterapia, talvez o mais forte que existe, mais forte até do que a própria França. Então, falar de microfisioterapia para mim é um grande prazer, porque eu estou ali desde 2005, eu sou da terceira turma de microfisioterapia. A primeira começou de uma forma mais fechada, exclusiva, depois entrou a galera que já era professor do Afonso e depois ele abriu para alunos. Então, foi tudo ali em 2005 que aconteceu isso de uma maneira muito rápida e eu tive esse prazer. Então, a pergunta que sempre todo mundo me faz é: microfisioterapia, você sabe o que é e como funciona? Eu gosto de colocar de uma forma um pouco diferente essa resposta. Imagina você ter uma lesão de pele e te indicarem um fisioterapeuta. Aí você vai na consulta, só tem atendimento particular, o cara te explica e você não entende nada, deita na maca, o cara toca em partes do seu corpo de maneira muito sutil, tá? E dentro disso, automaticamente, você fala de você, e o mais maluco de tudo isso, dias depois, as lesões de pele somem. Esse foi o meu primeiro atendimento de microfisioterapia no meu consultório. Olha que maluco isso. Ou você imaginar que uma pessoa tem um filho que não dorme, ele vai em um fisioterapeuta e o seu filho que não para quer durante uma consulta, você fala assim, isso não vai funcionar. E aí dentro do processo, o terapeuta vai lá, só toca no seu filho de maneira muito leve e esse filho tenta se livrar do terapeuta a todo custo, a todo momento. E aí, dentro desse processo, seu filho vai para casa e ele dorme. Olha que interessante. Esse foi um dos primeiros casos também que eu já atendi em Araçatuba. E isso era a filha de um primo meu. Aí, dentro desse processo, você pode imaginar quantas histórias já se repetiram no meu consultório. Quantas histórias já passaram pelo meu consultório. É interessante porque durante esses anos a gente começa a ver que um indica para o outro, aí aparece um amigo, aparece o vizinho, aí aparece um profissional que foi atendido e atendeu essa pessoa e essa pessoa indicou e por longo tempo, né, tudo isso vai só aumentando através de uma corrente, onde eu estou dizendo para vocês que não tem divulgação. Tá? Aonde a divulgação é esse boca a boca de pessoas que tinham dores na coluna e sumiu. Pessoas que tinham enxaqueca e desapareceram. Mulheres que tinham endometriose sonhavam ter filhos e os médicos diziam que não iam ter filhos e tiveram filhos. Dentro desse processo, anos de depressão e consegue retomar a vida. Filhos que não conversavam com pais e voltam a ter contato. E aí, dentro disso, aquele que não come volta a comer, aquele que tinha fala atrasada passa a falar, aquele que trabalha no mercado financeiro e precisa ter ajustes para acertar mais, ele passa a ter mais assertividade. E são tantas histórias que eu não vou conseguir lembrar de tudo aqui para vocês, para poder dizer tudo que eu já fiz na microfisioterapia desde 2005. Hoje, 2024, 19 anos de microfisioterapia, eu posso dizer para vocês que muitas vezes eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu estava fazendo. E aí a pessoa me procurava, porque eu comecei por dor física, e de repente as pessoas começaram a me procurar por tantas coisas, por tantos problemas. E o mais interessante é que após isso, as pessoas relatavam melhoras. E aí você começa a estudar cada vez mais. E a própria micro vem se desenvolvendo cada vez mais. Então é muito importante a gente entender que é uma técnica que não trata de patologia. É uma técnica com visão de Hipócrates, né, hipocratiana, que a gente fala, tá? Eu vou justificar isso para vocês, que olha para o doente e não para a doença. A medicina antiga, tá? A medicina de Hipócrates, ela era baseada no doente. Então, ela sabia quem era a pessoa, de onde a pessoa vinha, como era a cultura, né, as bases alimentares, todo o processo, e olhava para esse ser humano como um todo. Como antigamente a gente tinha os médicos, os clínicos gerais, que sabiam toda a nossa história. A medicina galênica, né, que vem através da alopatia, ela começa em um determinado momento e aí entram os medicamentos, os alopáticos.
E tudo bem, só que essa medicina ela começa a olhar muito mais para a sintomatologia, né, para a doença do que para o doente. Então é como se eu desse alívio para a sua dor no ombro, é como se eu desse alívio para a sua gastrite, é como se não, é assim que a medicina atua. A medicina atual, ela olha para aquilo que está te incomodando e ela quer tirar aquela informação. A medicina antiga não, ela queria entender como que esse conjunto, essa harmonia funcionava e por que ela estava em desarmonia. Então, a microfisioterapia é muito interessante porque quando eu conheci essa técnica em 2005, eu comecei a entender melhor o porquê que eu tinha estudado lá na área da saúde, né, na faculdade de fisioterapia, sobre a hierarquia de nascimento. Aí você fala assim, Cláudio, você está falando de constelação familiar, quem vem antes de quem? Eu falo, ok, a constelação tem esse conceito, mas o corpo humano também tem esse conceito. A casa que você mora, sendo apartamento ou casa para mim indiferente, também tem hierarquia. Hierarquia é o quê? Quem vem antes de quem? Todo mundo confunde hierarquia com quem manda em quem. Também tem esse tipo de hierarquia, mas a hierarquia é determinada pela ordem, é quem vem antes para que o próximo possa existir. Então, para você ter esse corpo humano, para você ter tudo isso que você tem hoje funcionante, você começou por uma informação. Então, olha que interessante, para você entender isso, você tem que entender de espermatogênese e ovogênese. O espermatozoide e o óvulo, como isso acontece na vida. Só que para você entender isso também, você tem que voltar um pouco e entender o que é filogênese e ontogênese. Aí você começa a entender. E aí, quando a gente quer passar isso para os pacientes, é muito complicado, porque as pessoas não entendem o que é isso. Mas eu falo que são coisas simples. Eu acabei de tomar um café, tá, pessoal? Então é o café com o Claudinho, né? Essa xícara tá suja de café, mas por quê? Para existir esse modelo de xícara, teve que existir antes aquela xícara comum com a asinha, não é? Mas para existir essa xícara, existia antes o quê? A caneca. E se você for voltando, você vai chegar numa caneca de barro. Mas para existir a caneca de barro, existia uma necessidade do quê? De ter um recipiente que você colocasse líquido dentro. Então percebam que tudo tem uma necessidade construída em cima do próximo passo. Então, quando eu tenho isso, eu posso ter aquilo. Quando eu tenho uma informação, eu tenho outra que gera a próxima. Então, toda pesquisa científica, a gente fala que toda síntese gera uma antítese que gera uma nova síntese. Ou seja, essa é a possibilidade, tá, de você ter a evolução. Essa é a possibilidade de você ter o quê? Todo o processo de explicação. Então, quando você vai numa consulta, muitas pessoas querem saber muitas coisas. E eu gosto de explicar de uma maneira simples, mas a microfisioterapia, ela é mais ou menos como andar de bicicleta. Para andar de bicicleta, você precisa se equilibrar, você precisa usar as leis da física, não é? Mas você não fica estudando física antes de aprender a andar de bicicleta. Você, na verdade, aprendeu a andar de bicicleta, depois você estudou física. Aí você começa a entender que existem as leis lá de equilíbrio, a lei da gravidade, um monte de coisas. Mas você não precisa aprender as leis para andar de bicicleta. Primeiro você anda de bicicleta. A micro é a mesma coisa, pessoal. Confia no profissional que está na tua frente. Para de blá, blá, blá. Para de querer achar que você vai conseguir entender tudo isso. É profundo. Agora, se você quer aprofundar, a gente pode entrar nesse processo, porque se você entender que a nossa pele, tá, é como se fosse uma extensão do nosso cérebro, é uma extensão do nosso cérebro, porque a epiderme, essa primeira camada de pele que nós temos, ela é ectoderma, que é o mesmo tecido que forma o nosso cérebro. Então percebam que você precisa existir uma coisa para existir a outra, e aí começa o desdobramento dos tecidos. Isso é embriologia. Então, quando você começa a entender isso, você começa a entender que a pele pode ser chamada do quê? A parte exposta do cérebro. E se o cérebro é o computador, a pele, a gente fala que é o nosso teclado. Então, a gente consegue, através da pele, acessar o que está acontecendo no seu cérebro, no nosso cérebro. E isso você pode chegar através de toque sutil, nas informações que estão no seu cérebro, no seu córtex, né? A gente tem o córtex somatosensorial, olha que palavra bonita, mas se você não entende, você não sabe como que é. As informações vão chegar também no córtex singular, olha que palavra linda, na ínsula, mas para quem não sabe o que é isso, é muito difícil. Então, nesses anos eu tenho tentado, de certa forma,
simplificar as informações para as pessoas. Mas cientificamente, a microfisioterapia ela é muito forte. Aí você começa a traduzir isso, você começa a dizer assim para as pessoas, olha, o toque sutil, ela vai levar você para áreas de discriminação, ou seja, áreas que vão dissociar as informações, que vão interpretar essas informações num contexto geral, e tem a área de contexto emocional. Quando eu falo do contexto emocional, se você estudar a ínsula, você vai entender que são as áreas que fazem a interpretação das nossas emoções. Então, quando você começa a mergulhar nisso, aí você começa a entender que tem neurotransmissores que levam a informação de um lado para o outro. Aí você começa a entender que a microfisioterapia está naquela medicina hipocratiana, que está buscando a causa do problema real e não somente sintomatologia. E aí a gente olha para o trauma, né? Quando a gente fala trauma, pessoal, a gente precisa entender que o trauma vem do grego, tá? E essa palavra significa ferida. Então, quando a gente está falando de ferida, não quer dizer ferida aberta, mas nós estamos dizendo um lugar que existiu um desequilíbrio celular, onde existe uma perda de vitalidade. A gente usa essas linguagens para ficar mais simplificado para as pessoas. Então, a gente tem que aprender a olhar para isso de uma forma mais tranquila. Por quê? Porque esse trauma tem o quê? A experiência dolorosa que aquela pessoa vivenciou, e nós chamamos isso de memória traumática. E a partir de então ocorre o quê? Uma dissociação da realidade, aonde é um mecanismo de defesa do nosso cérebro. Então, aqui é um ponto muito importante de você entender o que é um cérebro consciente e o que é um cérebro inconsciente. Ou seja, inconsciente é autônomo, aquele cérebro que funciona sozinho, que faz o seu coração bater, que fez o espermatozoide e o óvulo, né? Nós temos um sistema inconsciente, um cérebro inconsciente que faz tudo acontecer, para depois formar esse cérebro que a gente chama de inteligente. Então, dentro desse processo, todo o estresse emocional, ele vai gerar uma doença à medida que aumenta o quê? A capacidade, à medida que nós temos dificuldade, né? Cada vez que você pressiona mais, essa capacidade de adaptação emocional que você tem. Quando isso vai sendo disruptivo, você não consegue sustentar, automaticamente isso vai piorando. E em se tratando de saúde, a gente precisa lembrar, o todo não é simplesmente a soma das partes, mas sim a relação entre elas, entre todas as partes. E esse desequilíbrio se chama estresse. Então, quando eu fui lá para os Estados Unidos em 2019 entender por que uma pessoa está melhorando, outra não, por que a gente faz uma técnica, uma pessoa tem um resultado, você começa a entender que a microfisioterapia, ela através do toque sutil, ela chega lá no cérebro e automaticamente ela faz a leitura do que esse cérebro está funcionando, né? De tudo o que está acontecendo na percepção, no cérebro e no órgão, para a gente entender o quê? Como tudo acontece. Então, a experiência emocional negativa, ela é acompanhada por quê? Por mudanças bioquímicas, fisiológicas e comportamentais. E aí, dentro desse processo, a gente tem a dificuldade de adaptação. Então, nós precisamos conhecer mais sobre o nosso funcionamento. O paciente precisa, sim, de maneira leve e divertida, entender mais sobre ele. E o terapeuta precisa se aprofundar mais. E lógico que também se divertir mais nesse aprofundamento. Mas nós precisamos entender o quê? Que o registro das informações é a resposta celular, se ela se adaptou ou não. Então, pessoal, eu mergulhei um pouco mais pesado aqui nessas informações da microfisioterapia, só para vocês entenderem assim, microfisioterapia não é brincadeira não. Microfisioterapia é a técnica onde nós vamos procurar entender, através do toque sutil, como que as coisas estão acontecendo no seu corpo, mas por que isso aconteceu? Quando uma coisa acontece, várias coisas acontecem. Então, quando algo aconteceu, tudo aconteceu, porque se você passa por uma informação, o seu cérebro interpreta isso, e lá no centro do seu cérebro, que a gente chama de eixo hipotálamo adrenal pituitário, por exemplo, tá? Entende que tem uma descompensação, esse cérebro vai tentar agir para equilibrar. O que a gente faz é tocar na pele, muitas vezes, devolver essa vitalidade para áreas específicas do seu corpo, e quando essas áreas específicas, elas vão fazendo reparação, a gente vai chamar de autorregulação, aí você pode romantizar e chamar de autocura, mas o corpo tem essa capacidade. Então, o que a microfisioterapia faz sempre é buscar entender o ser humano na sua integridade, né, no todo, para a gente poder entender o quê?
o que ele está em desequilíbrio e a micro dá a ordem, através do toque, dizendo, faça isso, mas não é todo organismo que vai conseguir fazer. Por quê? Porque esse organismo muitas vezes está tendo que se adaptar ao ambiente que ele vive hoje, a lealdade da família, por isso que a constelação familiar entra como complementar. Agora, dentro do processo existem muitas técnicas que trabalham isso também. Então eu não estou defendendo aqui microfisioterapia, eu estou dizendo que a microfisioterapia é uma técnica séria e que a microfisioterapia ela é uma técnica onde a gente pode olhar para o nosso corpo e entender que nós temos registros. E esses registros estão sempre relacionados a informações que o nosso corpo teve dificuldade de lidar com a informação, porque o nosso corpo tem a forma dele de funcionar. Então, quando a gente olha pela microfisioterapia, quando a gente olha, né, através, por exemplo, das técnicas que eu trabalho, eu sempre olho para o ser humano como um todo, incluindo todas as partes. A microfisioterapia trabalha a parte de genética, né, a parte de ancestralidade, então toda a parte de família, todo o processo de criação do ser humano, né, o que é gerado, o que é sofrido, trabalha existência, trabalha criação de vida, tem tantas coisas dentro da microfisioterapia. E aí talvez você diga, como que o Grosjean e o Benini chegaram nisso? Pessoal, Grosjean e Benini, eles também são estudiosos de teologia e de física quântica. Tá? Hoje já não existe mais essa sociedade, mas isso começou lá atrás, através da amizade e da sociedade desses dois franceses. Hoje o Benini tem a técnica dele, o Grosjean continua na microfisioterapia. E como tudo isso acontece? Sempre através da necessidade. Onde existe um vazio, ou existe um excesso, ou uma onda gama, ou existe um teta, tá? Estou simplificando aqui para vocês. Existe a possibilidade de criação, onde no vazio tudo se cria, ou no estresse, a necessidade da sobrevivência. Então, você cria um campo de abertura de informação. As pessoas chegam na microfisioterapia muitas vezes, tá? Dessa forma, ou no estresse máximo, ou no campo de abertura. O que eu defendo, e eu digo para as pessoas é, por que a gente não pode antecipar essas informações? Por que a gente precisa sempre viver no estresse, adoecer e procurar um profissional para ajudar a gente? O meu caminho hoje é ajudar as pessoas, com certeza, servir, ser útil, através da micro para aquele que já sofreu o dano e já está em desequilíbrio. Mas o grande convite que eu faço para todas as pessoas é, vem para o Instituto Ser, para entender mais do que microfisioterapia, para você entender como as coisas acontecem e como você pode ter previsibilidade sobre isso, é possível, como você pode adoecer menos, porque adoecer é uma necessidade do nosso cérebro para fazer a reparação do nosso sistema, mas o mais importante é que se você caiu da bicicleta, você levanta e tenta de novo. Você aprendeu a andar quando você engatinhava, você levantava, caía e tentava de novo. O que eu faço aqui no Instituto é mostrar para você que se você errar, você pode acertar. Mas quanto mais assertividade, mais clareza você tiver do conhecimento, do funcionamento do seu cérebro, de uma maneira leve, divertida, você adoece muito menos, seus filhos adoecem muito menos e o legado que a gente deixa para o planeta é muito mais legal. Tá legal? Então, pessoal do YouTube, muito obrigado, tá? Gostou? Curte, comenta, tá? Compartilha, salva. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Isso é muito importante para a gente estar compartilhando esse conhecimento com a sociedade.